Um shalom a todos, meus amados irmãos, que a graça de Deus possa estar sobre cada um. Estamos mais uma vez, pela graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso momento de meditação da Palavra de Deus. Hoje eu queria meditar uma pequena meditação com os irmãos sobre nós somos criadores de atmosfera. Para isso, eu senti de ler essa escritura de São João, capítulo 14, uma escritura conhecidíssima por todos os cristãos. Capítulo 14 de São João, no versículo 13, as palavras do Senhor Jesus, ele disse assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Nós vemos aqui as palavras do nosso próprio Salvador, o Senhor Jesus, dizendo: tudo que nós pedisse em seu nome, Ele nos daria. Agora eu quero chamar a atenção nesses poucos minutos e falar aos irmãos, de acordo com o que o nosso profeta nos ensina, que nós somos criadores de atmosfera. Nós temos esse poder de criar uma atmosfera ao nosso redor. Como disse o profeta, essa atmosfera é produzida em torno de 2 metros ao nosso redor. E nós sabemos que nós produzimos essa atmosfera de acordo com as palavras que nós falamos. Porque de acordo com a Escritura, nossas palavras têm poder. Então nós vemos que nós temos este poder de produzir uma atmosfera correta ao nosso redor, como também podemos produzir uma atmosfera errada. Tudo depende do que nós falamos e do que nós cremos. Nós vemos, meus amados irmãos, e aqui acabamos de ler na palavra de Deus, Jesus Cristo falando, a sua palavra. Tudo que nós pedir em seu nome, Ele nos daria. Então, se nós tivermos a suficiente fé e falar a palavra certa, nós vamos produzir essa atmosfera correta, e essa atmosfera correta vai produzir os resultados corretos. Nós vemos uma passagem na Bíblia quando os discípulos saíram daquele grande avivamento, onde estavam com o Senhor Jesus Cristo, onde os enfermos foram curados, paralíticos andaram, os cegos enxergaram. E vemos aonde viram grandes milagres naquela grande reunião que estiveram com o Senhor Jesus. Terminou aquela grande reunião, aquele grande reavivamento, eles entraram em seu barco e começaram a entrar no mar. Enquanto isso, o mestre, ele subiu a uma montanha alta e começou a observar os seus filhos naquele barco, como uma águia quando larga os seus filhotes no vale das montanhas, e aquela águia fica no topo da montanha mais alta, observando os seus filhotes, cuidando deles. Assim o Senhor Jesus Cristo estava observando os discípulos, e nós vemos qual era a conversa dos discípulos. Eles começaram a falar do culto abençoado que tiveram. E esta conversa deles produziu uma atmosfera maravilhosa naquele barco. Porém, nós vemos que isto enfureceu a Satanás. E o que o diabo fez? Produziu uma grande tempestade para matar os discípulos. Mas o Senhor Jesus Cristo estava observando os seus filhos, porque eles, a conversa deles, a meditação deles, trouxe Jesus em cena. E vemos o momento que Jesus se aproxima daquele barco que estava quase naufragando com aquela tempestade e disse: "Não temas, eu estou convosco." E assim, meus amados irmãos, que nós possamos sempre produzir uma atmosfera correta em nossa vida. Nós temos uma passagem do nosso profeta
quando ele chegou na sua casa e ele encontrou sua esposa chorando, as suas crianças estavam brigando no fundo do quintal, e a irmã Meda estava nervosa, chorando, porque visitas passaram na sua casa e deixaram, vamos dizer, uma atmosfera errada naquele lar. E quando a irmã Meda estava triste, chorando, dizendo que não aguentava mais a pressão do lar e assim por diante, no mesmo momento aquela atmosfera errada tomou as crianças e elas estavam ali, José e Sara, no fundo do quintal, brigando. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, ele chega naquele momento e ele começa a lavar a louça, a enxugar a louça para sua esposa, coloca o avental, começa a ajudar a enxugar a louça, ajeitar as coisas naquela cozinha e disse: querida, hoje à tarde vou te levar na cidade, vamos e vou comprar um vestido novo para você. Veja, a atitude do nosso profeta mudou aquela atmosfera errada que estava ali, jogou para fora toda a atmosfera errada e trouxe uma atmosfera correta do amor divino. Quando eles observaram, as crianças já não estavam brigando mais, porque a irmã Meda já estava mais tranquila. O que aconteceu? O profeta, por sua ação, não precisou orar, não precisou pregar um sermão, mas sim, ele mudou aquela atmosfera com uma atitude correta. Então, que nós possamos produzir uma atmosfera correta em nossa casa, uma atmosfera onde esteja a presença de Deus. Aí temos o exemplo de nosso profeta, aonde ele mudou a atmosfera do lar dele, tendo uma atitude correta na hora certa. Por isso, meus irmãos, que nós possamos entender que nós temos este poder de produzir esta atmosfera. O profeta fala numa mensagem, ele diz assim: há pessoas que você, quanto mais fala, você quer estar mais perto delas. Mas a pessoa que fala contigo e você não vê a hora de sair da presença dessas pessoas. O que acontece? É a atmosfera que a própria pessoa cria ao seu arredor. Então, que possamos criar uma atmosfera correta, que é a atmosfera, a presença de Deus à nossa volta, que possa produzir sede nas pessoas a vir falar com o Senhor, falar com a Senhora, a poder ter aquela vontade de falar contigo, aquele desejo de falar contigo, porque você está produzindo uma atmosfera certa ao teu redor. Então, que possamos produzir essa atmosfera correta, que é a atmosfera da presença de Deus ao nosso redor. Nossos cultos, nos cultos, aonde você está na igreja, produza a atmosfera correta. Vá e ali não seja apenas um telespectador, mas sim produza uma atmosfera ao teu redor, aonde o Espírito Santo possa te abençoar em cada culto que você tiver. Deus te abençoe e que possamos falar a palavra correta, possamos falar a coisa certa para produzir a atmosfera que agrada a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.